Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Crônicas. Ou das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. No capítulo de número 4. No verso de número 9. E o verso de número 10. A Bíblia diz: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A história de Jabes é uma das biografias mais curtas da Bíblia Sagrada. Jabes, ele é citado de forma rica, porém breve, entre mais de 500 nomes. Esse livro de Crônicas parece, no seu começo, com uma lista telefônica. E como é uma lista telefônica? Repleto de nomes. Do capítulo 1 ao capítulo 9, são mais de 600 nomes listados. Porém, a história desse homem interrompeu bruscamente uma extensa lista de nomes, onde em um capítulo aparentemente tedioso, chato, nós vemos uma história de um homem que venceu as circunstâncias da vida. Porém, a história de Jabes é também a história de uma família. A história de Jabes é também a história de uma mãe. E quantos aqui são mães? Levanta a mão. Muitas mães. Uma mãe que gerou filhos. Mas cada filho para uma mãe é único. Por mais que você tenha por mais que você tenha 2, 3, 4, 5. Cada filho para uma mãe é singular. Cada filho para uma mãe possui uma experiência. Você lembra do seu parto? Quando você descobriu que estava grávida, do primeiro resfriado, você lembra? Porque cada filho para uma mãe é único, é singular. É uma experiência única. A mãe de Jabes, ela teve um parto muito complicado. Um parto repleto de dores. Essa mãe, no auge da sua agonia, não sabendo lidar muito bem
com o seu momento de dor, ela transfere toda a sua experiência no parto para determinar o nome do filho. E ela coloca o nome do filho como aquele que gera dor. Ela tenta moldar o futuro do filho, a experiência que ela teve no parto. Escute, a própria mãe de Jabes não acreditou nele. A própria mãe de Jabes não acreditou no futuro do seu filho. A própria mãe de Jabes não acreditou no seu progresso. Ela o sentenciou a ser um elemento de dor, a ser uma pessoa problema, a ser uma pessoa limitada, uma pessoa limitada a produzir dor, a gerar dor, a conceder dor. Pessoa problema. Jabes, ele recebe o nome da sua mãe. E esse nome Jabes era um nome pejorativo, ou seja, depreciativo, insultuoso. Ouvir alguém proferir o nome Jabes era um insulto. Ouvir alguém proferir o nome Jabes era uma ofensa. Seu nome era humilhante. Seu nome era ofensivo. Seu nome o rotulava. Significava aquele que produz dor. Seu nome revelava o seu passado. E na mente da sua mãe, o nome dele também projetava o seu futuro. Era como se hoje chamássemos uma mulher, desculpe a palavra, baranga. Baranga é um nome pejorativo. Baranga, para quem não sabe, eu vou apertar a tecla SAP. Significa mulher feia. Ai, ai, ai. Mulher sem valor. O nome de Jabes era assim, irmão. Pejorativo, depreciativo, ofensivo, humilhante. Esse assim era o nome de Jabes. O nome de Jabes significa aquele que causa dor. Esse nome era para moldar a história da sua vida. Mas repete comigo, isso não aconteceu. Fala para o seu irmão, isso não aconteceu. Fala para o outro, isso não aconteceu. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Muitos podem ter te sentenciado à dor. Muitos podem ter te sentenciado a ser uma pessoa problema, ou a ser uma pessoa limitada à humilhação. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Jabes rompeu com a sentença dos homens. Sabe o que eu quero dizer para você? E eu quero começar a liberar uma palavra sobre a tua vida. Que a sua origem pode até parecer um problema. As pessoas podem até te ver como um problema. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Jabes não mudou o nome dele. O nome dele continuou sendo Jabes. Jabes não mudou
mudou a sua origem. A origem dele continuou sendo a mesma. Ele nasceu da mesma mãe. Mas sabe o que eu vejo, meu irmão? Que em Deus Jabes mudou a sua história. Sabe o que eu quero dizer para você? Aleluia. Você pode até não poder mudar as suas origens. Você pode até ter que conviver por algum tempo com o descrédito de muitos, mas em Deus você pode transformar a tua história. Oh, fala para o teu irmão aí: em Deus você pode transformar a tua história. Oh, aleluia, aleluia. Fala para 2 ou 3: em Deus você pode transformar a tua. Vai, Deus está te usando, meu irmão. Em Deus você pode transformar a tua história. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus. Sabe o que eu aprendo com Jabes? Que em Deus você pode romper com o seu passado de miséria. Que em Deus você pode romper com o seu passado de frustração. Não é, desculpe, irmãos, que lá atrás você quebrou a cara. Não é porque lá atrás você errou. Não é porque lá atrás deu errado que hoje o seu presente vai ser um erro. Não é porque lá atrás, irmãos, deu errado que o seu presente hoje vai ser uma tragédia. Diga para o seu irmão: em Deus nós podemos romper com o nosso passado de frustração. Escute, meu irmão. Existem coisas que acontecem na minha vida, ou que aconteceram na minha e na sua vida, que não estavam sobre o nosso controle. Existem perdas que experimentamos que não dependeram de nós. Simplesmente aconteceram. Existem acidentes que não dependeram diretamente de uma atitude nossa. Simplesmente aconteceram. Jabes não havia pedido para nascer. E muita gente aqui já um dia fez a oração: Deus, eu não pedi para nascer. Jabes não havia pedido para ter gerado dor à sua mãe. Não foi um ato, uma ação que ele quis provocar. Simplesmente aconteceu. Jabes não havia pedido para ter o nome que tinha. Ele não escolheu o seu nome. Desculpe, mas Jabes não pediu para ser filho da mãe que ele tinha. Sabe o que eu aprendo? Que existem coisas que acontecem na minha e na sua vida que não estão no nosso controle. Jabes tinha tudo para ser um revoltado. Jabes tinha tudo para ser um frustrado. Mas ele decidiu fazer algo que mudou a sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Para você romper com o seu passado de derrota, você precisa tomar uma atitude espiritual. Fala para o seu irmão: Jabes orou. E diz para o seu irmão: Deus ouviu. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você hoje aqui? Que primeiro nós agimos no espiritual, e em seguida
as coisas naturais começam a acontecer. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua, e todas as demais coisas serão. Sabe o que eu quero dizer para você? Que às vezes queremos ver as coisas naturais na frente das espirituais, mas são as espirituais que andam na frente das coisas naturais. Quando as coisas espirituais, meu irmão, na tua vida estão bem, pode ter certeza absoluta de uma coisa: não vai faltar luta, não vai faltar dor, mas vai haver, aleluia, portas abertas, vai haver milagre, vai haver bênção, vai haver provisão, vai haver salvação. Sabe por quê, meu irmão? Quando as coisas espirituais, elas estão bem, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: que as naturais, elas vão acompanhar as coisas espirituais. Oh, aleluia! Porque são as nossas atitudes diante de Deus é que transformam a nossa história. Vou repetir. São as nossas atitudes, corretas diante de Deus, que transformam a nossa história. Você lembra quando Jesus chamou Pedro? Após uma pesca maravilhosa, Jesus disse para Pedro: Pedro, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de... E a Bíblia diz que, deixando logo as redes, seguiu. Sabe por quê, meu irmão? São as nossas atitudes diante de Deus que transformam a nossa história. Pedro deixou de ser pescador de peixe e se transformou em pescador de homens. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que a história de Pedro foi alterada porque ele tomou uma atitude diante de Cristo. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Depois de 12 anos de sofrimento, ela exercitou a sua fé com atitude. Tomou uma posição e ela disse: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. E ela mesmo fraca, fragilizada, ela rompeu a multidão, rompeu com aquilo que a limitava. Ela estava com um sangramento há 12 anos, meu irmão, 12 anos com uma hemorragia. E sabe o que ela fez? Ela tocou nas orlas de Jesus e a vida dela foi modificada para melhor. Você lembra do cego? Ele era filho de Timeu. Ele estava mendigando à beira do caminho. Ele era mendigo e ele era cego. E a Bíblia diz que ele era filho de Timeu. Ou seja, ele tinha família. E mesmo assim ele era mendigo e cego. Quem sabe ele se sentia desprezado por aqueles que, na concepção dele, tinham que dar a mão para ele. Porque família, nós pensamos assim. A família está ali para nos ajudar. Na família há proteção, na família tem que haver paz. Mas escute isso, irmãos. Quem sabe ele estava ali se sentindo aquele que foi deixado para trás, ou simplesmente esquecido pela sua família. E como é triste ser desprezado pelos outros. Mas ele tomou uma atitude que rompeu com o desprezo. Ele tomou uma atitude que rompeu com seus traumas. Ele tomou uma atitude que rompeu com aquilo que deu errado na vida dele. Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos presos e limitados àquilo que deu errado na nossa vida. E qual foi a atitude, meu irmão? Ele começou a clamar. Fala para o seu irmão aí. Ele começou a clamar.
que eu quero dizer para você? Que a atitude desse cego transformou a história da vida dele. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Esse cego, ele foi curado. Esse cego teve a sua vida alterada, porque ele clamou a Jesus e Jesus lhe respondeu. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? O que está lá em Jeremias, capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. No momento que você abrir a tua boca e você começar a clamar e você começar a orar, sabe o que vai acontecer? Todo passado de miséria, de frustração, de angústia vai cair por terra. E sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Deus vai manifestar um novo tempo de honra, um novo tempo de glória, um novo tempo de vitória e de milagre. Escute. Repete comigo: Jabes orou. Mas repete comigo assim, ó. Antes de orar, ele lembrou de Deus. Ele pensou em Deus. Ele tinha tudo para pensar no nome dele. Ele tinha tudo para pensar no que a mãe fez com ele. Escute, irmãos. Ele tinha tudo para pensar no mal que causaram a ele. Ele foi rotulado. Rotularam ele. Quem sabe você está aqui hoje e existem pessoas te rotulando. Ou quem sabe você está aqui hoje e a vida está te rotulando. Quem sabe você está aqui hoje e as pessoas estão dizendo de você: não vai conseguir, que você não vai dar certo, que você não vai progredir, que você não vai crescer. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Jabes, ele não pensou naquilo que determinaram sobre a vida dele. Ele pensou em Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Fala para o teu irmão aí, em que você está pensando? O que passa na sua cabeça? O que está pensando? Colossenses capítulo 3, verso 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe qual é o nosso problema? É que no auge da dor, no auge da crise, pensamos em tudo, mas não pensamos em Deus. Escute. Muitas pessoas que estão aqui hoje, ou que estão me ouvindo por essa mensagem na internet, ou quem sabe na sua casa num DVD, possuem memórias que as machucam. Memórias que fazem elas sentirem dor, porque foram abandonadas, ou porque passaram por abusos, ou quem sabe porque foram rotuladas, erraram uma vez, causaram dor a alguém uma vez, e sentenciaram ela, e sentenciaram ele a ser um agente de dor. Escute isso. Existem pessoas que foram curadas no corpo, mas seus pensamentos são doentes. Porque alguém te traiu. Porque quem sabe você experimentou infidelidade dentro da sua casa, no seu matrimônio. E você não consegue superar, porque seus pensamentos estão doentes, enfermos. Escute isso e aprenda. Sabe como nós nos relacionamos com o nosso passado de dor e de sofrimento?
por intermédio das nossas lembranças. E aquilo que pensamos, sentimos. E aquilo que sentimos, agimos. Pensar, sentir e agir. Por isso que Paulo, escrevendo a carta a Filipenses, capítulo 4, verso 8, ele diz: ei, o que é que vocês estão pensando? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Sabe o que eu quero dizer para você hoje aqui? É que Jabes, ele não voltou o seu pensamento àquilo que a sua mãe disse para ele. Jabes não voltou o seu pensamento àquilo que ele ouviu durante toda a sua infância. Você é aquele que causa dor. Não. Jabes pensou em Deus. Sabe o que eu quero dizer para você hoje aqui? Eu estou debaixo de uma autoridade espiritual, de uma bênção das mãos do Altíssimo. Sabe o que eu quero dizer para você? Se os seus pensamentos estão presos nas derrotas passadas, você não está apto a experimentar as vitórias no seu presente. Sabe o que eu quero dizer para você? Não estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. Você só vai experimentar as vitórias hoje quando você decidir ter Deus hoje. Deus não lhe fez por acaso. Você é um projeto santo de Deus. Antes de ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha te escolhido. Antes de tu ter saído da madre, o Senhor já tinha te santificado. E as nações, o Senhor já tinha te dado por profeta. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não é um acidente de percurso. Você não é gerador de dor. Deus te fez como príncipe e princesa do Senhor. O Senhor tem te colocado sobre esta terra como mais do que vencedor, para a glória de Deus. Oh, aleluia. A vida não pode te derrotar por antecipação. Você não pode ser derrotado por antecipação. Lute, guerreiro. Deus está dando uma unção para você mudar a sua história. E Jabes ora. Ele diz: Senhor, se tu estender as minhas fronteiras, se tu alargares os meus termos, se o Senhor me der muitas terras, quando Canaã foi colonizada pelos israelitas, cada família recebeu uma herança inicial de terras. Os limites geralmente eram territórios ocupados por outros povos. E cada herdeiro, ele tinha que ampliar suas terras. E a ampliação era debaixo de guerra. A ampliação era debaixo de luta.
Jabes rompeu com uma linha imposta pelos outros. Porque ele não sabia viver em cubículo. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Segura na mão do seu irmão, Deus vai te usar agora. Diz para ele assim: com um Deus grande, você não pode pensar pequeno. Sabe o que eu aprendo aqui com Jabes? Jabes sonhou, irmão. Jabes apresentou o seu sonho para Deus. E o sonho dele: Senhor, eu quero que os meus termos se ampliem. Senhor, eu quero que a sua mão esteja sobre a minha vida e que tu me livres do mal. Sabe o que Jabes fez? Ele sonhou em receber a bênção de Deus. Pessoas sem sonho, sem ambição na vida, são iguais a um comercial de televisão. Uma pessoa vai até a padaria fazer compra, e aí o vendedor pergunta: o que é que tu quer? E a pessoa diz: qualquer coisa serve. Aí ele diz: me dá 1 quilo de qualquer coisa aí, então. E aí o outro pergunta: me dá um leite. Aí o vendedor fala: qual leite? É tudo igual. É sim, senhor. Ô Zé, traz o leite tudo igual para essa senhora. Escute isso, porque é muito sério o que Deus está falando conosco aqui hoje. Não ter sonhos é existir sem esperar nada. Jabes tinha um sonho. Você lembra de Abraão? E eu falei isso aqui segunda-feira, no culto da palavra. Abraão tinha um sonho. E qual era o sonho de Abraão? O sonho de Abraão era ter um filho. No capítulo 15 de Gênesis, ele estava triste, porque o seu sonho não tinha sido realizado, e o herdeiro da sua casa era o Damasceno Eliezer. Certa noite Deus fala com Abraão: sai para fora, sai dessa tenda, conta as estrelas, se é que tu pode contar. Abraão começou a contar, mas ele não conseguia contar todas elas. E então Deus responde a Abraão, diz: Abraão, da mesma forma que você não pode contar as estrelas, assim será a tua descendência. Quem sabe as lágrimas correram, desceram no rosto de Abraão. E Abraão olhou para as estrelas e só conseguia ver o rostinho de cada filho. Deus havia lhe dado sonho. No caso de Jabes, o que ele queria era ser abençoado por Deus. Fala para o seu irmão: você precisa ter um sonho. Você precisa crescer. Eu estava falando hoje, irmão, tudo que é saudável cresce. Planta saudável cresce. Criança saudável cresce. Igreja saudável cresce.
Pessoas saudáveis crescem. E sabe o que Deus está falando contigo? Você vai crescer no seu relacionamento. Você vai crescer no seu casamento. Você vai crescer na sua vida financeira. Você vai crescer profissionalmente. Você vai crescer ministerialmente. Jabes desejou, Jabes sonhou. Ah, meu irmão, é muito forte isso. Ele sonhou ver as suas fronteiras, seus termos, aleluia, sair dos seus termos estabelecidos. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Deus, Ele está te trazendo aqui nesta noite, ou você está me ouvindo por esta gravação. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele te escolheu para você crescer em tudo para a glória de Deus. Fala para teu irmão aí, você vai crescer, aleluia. Você vai crescer, fala para ele aí, você vai crescer, você vai crescer. Ah, pastor, mas o homem não quer que eu cresça, mas Deus quer que você cresça, então você vai crescer. Mas pastor, o homem me rotulou, mas Deus não te rotulou, você vai crescer. Mas pastor, eu estou enfrentando uma crise, uma luta no meu casamento, mas teu casamento, ele hoje, ele está debaixo da bênção de Deus, e você não vai experimentar divórcio, você vai crescer. Fala para o teu irmão, você vai crescer. Fala para ele aí, você vai crescer. Fala para ele aí, você vai crescer. Os teus termos estabelecidos não vão limitar teu crescimento. Não vai limitar. Não vai limitar. Não vai limitar. Não vai limitar. Você vai crescer. Sua vida financeira vai crescer. Seu salário vai crescer. Sua família vai crescer. Você vai crescer. Ah, Xébia. Xerecarabara, Xébia. Podem ter lançado palavras de maldição sobre a tua vida. Podem ter dito que você não vai conseguir. Podem ter dito que você não vai alcançar. Mas Deus manda eu te dizer que você vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Xarabala, Xebe. Checanto, Quebe. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo muito forte a presença do Todo-Poderoso. E Deus manda eu te dizer, você vai crescer. Tem gente que está aqui, aleluia, e Deus vai levantar ministerialmente. Tem gente que está aqui, aleluia, que está desempregado, mas uma porta grande e eficaz vai se abrir e você vai crescer. Tem gente que está aqui e que mora de aluguel, mas Deus está mandando eu te dizer, a porta vai se abrir e você vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Muita gente falou que você não ia dar para nada. Muita gente falou que você não ia se formar. Muita gente falou que o teu casamento não ia dar certo. Muita gente falou que o teu filho ia morrer na boca de fumo. Mas Deus, Ele não diz isso. Ele diz que você, a tua casa, a tua vida, o teu casamento vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Oh, vai crescer. Irmão, eu estou indo para o final agora. 15 minutos eu termino. Jabes, ele ouviu desde criança: você é aquele que gera dor. Irmão, Jabes, ele ouviu desde criança uma voz. Isso é muito forte. Que voz é essa que Jabes ouviu?
a voz da incredulidade. A voz da incredulidade é a voz que te separa da bênção. A voz da incredulidade é a voz que te limita. Onde as pessoas dizem: quem é ela? Quem? Ele? O quê? A casa dela? Ih, aquilo ali, ó. Aquilo ali não cresce, não. Que? Aquilo ali? Ela já foi reprovada. Aqui em casa, todo mundo se formou. O patinho feio da família é ele. Aqui, a ovelha negra é ela. Aqui, todo mundo deslanchou na vida, mas ela não. A voz da incredulidade é a voz da frustração. A voz da incredulidade é a voz da sentença que os outros nos impõem. Vai no médico, pega o resultado do médico, o diagnóstico, o médico falou: não tem jeito, está morto. Quantos dias? Essa doença não tem jeito. É a voz, é a sentença que os outros impõem. A mãe de Jabes disse: ele vai se chamar Jabes, aquele que causa dor. Mas Jabes não ouviu a voz da descrença. Sabe o que eu quero dizer para você hoje aqui? Qual é a voz que você está ouvindo? Hein? Qual é a voz que você está ouvindo? Você já parou para pensar nisso? O que as pessoas têm falado para você? Jabes nasceu com a sua mãe dizendo o seguinte: você é aquele que gera dor. Jabes cresceu ouvindo da sua família, das pessoas que lhe conheciam: você é aquele que causa dor. Jabes sempre foi considerado pela sua mãe e por todos que estavam à sua volta o menino problema. Ele sempre foi considerado uma pessoa limitada, aquela que gerava dor, produzia dor, fazia as pessoas sofrerem. Mas preste atenção nisso. Se você ouve a voz de alguém com obediência, você se torna servo dessa voz. Eu vou repetir. Se você ouve a palavra deste alguém com obediência, você se torna servo desta voz. Abra sua Bíblia, agora eu vou pedir para você abrir. Romanos, capítulo 6, verso 16. Romanos, capítulo 6, verso 16. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos a quem obedeces? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Fala para o seu irmão aí: cada um de nós é servo da voz que ouvimos. Mas vamos melhorar a frase: cada um de nós é servo da voz que ouvimos e obedecemos.
Se eu ouço a palavra de alguém com obediência, eu me torno servo desta voz, dessa palavra. O que é que isso quer dizer, pastor? Que os fracassos que eu e você, ou que muita gente está vivendo, se deve à voz que elas estão ouvindo. Vou repetir. O fracasso que muita gente está vivendo se deve à voz que elas têm ouvido. Pastor, eu tenho vivido fracasso na minha vida sentimental. Tenho vivido fracasso na minha vida profissional, espiritual, financeira. Os fracassos que você tem vivido se devem à voz que você tem ouvido. Adão e Eva fracassaram, sabe por quê? Porque deram ouvidos à serpente. Mas a Bíblia diz, Paulo, em Atos capítulo 9, ou Saulo, ele foi abençoado indo no caminho. No versículo 3, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caiu em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A voz que você ouve, a palavra de Deus quando você ouve, a palavra de Jesus quando você ouve e você obedece, ela elimina um passado de derrota. Você lembra de Samuel? Samuel, ele deu ouvido à voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, aquilo foi um sinal para ele se tornar grande em Israel. Eu estava falando de Abraão essa semana, e Abraão se tornou pai de uma grande nação, porque Deus falou com Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para o lugar que eu te mostrarei. E aí Abraão, ele deu ouvidos à voz do Senhor, ele obedeceu à voz do Senhor, e sabe o que é que Deus fez? Deus transformou Abraão de um idólatra e fez dele pai de uma grande nação, e da semente de Abraão nasceu Jesus Cristo, aquele que mudou a minha vida e mudou a tua vida. Sabe o que é que eu quero dizer para você hoje? A voz que você decidir ouvir vai determinar o teu fracasso ou o teu sucesso. A Bíblia diz que Jabes não ouviu a sentença dos outros. Para eu encerrar, Jabes não ouviu. Jabes orou. Nós experimentamos essa semana uma experiência com oração, todos nós juntos. A Bíblia diz assim, Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Todo filho de Deus precisa de um lugar secreto de oração. Todo filho de Deus precisa ter tempo para oração. A oração tem poder de transformar a tua história. Meu irmão, Jesus é o maior exemplo da Bíblia para nós. E ele tinha o hábito de orar. Quando ele termina o milagre da multiplicação de pães, ele foi para um lugar secreto para orar. Mateus 14, verso 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada lá à tarde, já à tarde, estava ali só. Sabe por quê? Os grandes milagres na minha e na sua vida são precedidos de momentos de oração. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Se você tem uma vida de oração, você tem uma vida de milagres. Sabe por quê? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito milagre. Pouca oração, pouco milagre. Sabe o que é que eu aprendo, meu irmão? E sabe o que é que eu quero dizer para você? Havia um filho da viúva de Sarepta que morreu. Ou melhor, o
filho da Sunamita, que morreu. 2 Reis, capítulo 4, verso 33. Eliseu foi ao encontro do menino. E o menino estava no quarto, na cama do profeta. O profeta entrou sozinho, orou ao Senhor, e o Senhor o ressuscitou. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a sua oração, ela é capaz de transformar aquilo que está morto, aquilo que aparentemente as pessoas dizem, não tem jeito, não dá, é impossível. A oração traz o impossível, ou faz o impossível ser possível pela ação de Deus. Você lembra quando Jó 42, verso 10, a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes possuía. Sabe o que eu quero ver, meu irmão? Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando Jó cheirando mal, com uma chaga maligna. Eu fico imaginando Jó debaixo de palavras negativas. A sua esposa tinha dito para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó não deu ouvidos à voz daquela mulher, mas Jó, ele deu ouvidos à voz de Deus. Segura na mão do seu irmão e diz para ele, quando você ora, Deus reage. Diz para ele, quando você ora, o diabo recua. Diz para ele, quando você ora, o seu inimigo tropeça. Diz para ele, quando você ora, as cadeias da prisão são desatadas e o livramento vem. Diz para ele, quando você ora, a sentença dos outros ao teu respeito é alterada para a glória de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz que Jabes orou, a Bíblia diz que ele orou. E meu irmão, escute, para eu terminar, eu já fechei aqui. E Jabes foi a pessoa mais respeitada da sua família. Eu vou repetir. E Jabes foi a pessoa mais respeitada da sua família. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Aquele que nasceu para ser cauda, Deus, pela sua oração, o colocou como cabeça. Aquele que nasceu para ser o pior, Deus, pelo poder da oração, colocou ele entre os melhores. Aquele que nasceu para ser humilhado, o pisado, Deus transformou a vida dele para ele ser, aleluia, o mais respeitado, o mais honrado da sua casa.
casa. Sabe o que eu quero dizer para você? Que hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele é Deus que muda a história, que Ele é Deus que transforma a tua história para melhor. Fica de pé.